E aí, rapaziada, bom dia. Josias mais uma vez por cá. Quero trazer para vocês hoje um vídeo falando em relação a alguns cuidados, né, que nós como caminhoneiro devemos ter. É uma dica muito simples, né? É uma dica muito simples, mas porém eu acredito que vai ajudar, né? Todos nós sabemos que informação ela nunca é demais. E é muito importante a gente ter algumas orientações, porque muitas vezes no decorrer do dia a dia a gente acaba passando despercebido e quando alguém fala algo pra gente, a gente nunca mais esquece, né? Eu lembro de um motorista, colega meu, que na época que eu estava começando, ele falou para mim a seguinte frase: nunca, eu acho que vocês todos devem ter ouvido essa frase, nunca confie na máquina que lhe foi confiado. No momento que você perdeu o medo dela, ela mata você. Então eu guardei isso até os dias de hoje e guardo para sempre. A gente nunca pode perder o medo na máquina. Então hoje eu quero trazer para vocês, é por isso que eu estou na frente dessa pequena lousa, para mostrar vocês que é caminhoneiro aí, vocês que é bom de manobra, vocês vão na hora matar a charada, que é isso aí que acontece com a gente na maioria das vezes, né? Vamos lá, não sou bom desenhista, mas aqui eu vou fazer aqui uma plataforma, como se fosse um baú, tá certo? De um caminhão. E aí eu vou colocar aqui 1, 2, 3 eixos, certo? 3 eixos, aí aqui mais ou menos o pé, aí eu vou fazer aqui tipo um cavalinho, tá certo? Aí nós temos aqui um cavalinho, tá certo? Aí vamos lá, fazendo um cavalinho, e aí aqui eu coloco mais um pneu desse cavalinho, tá certo? E você tá aqui, você é o cabeça do comando aqui, né? Vamos ver aqui, fazer essa homenagem aqui ao meu amigo Chuchu. Esse aqui é o meu amigo Chuchu, tá aqui, tá certo? Vou acender aqui a luz para ficar um pouco mais claro, melhorou um pouco mais claro. Será aí? Como é que tá aí, beleza? Então tá. Então aqui eu desenho aqui esse caminhão, tá certo? Desenho esse caminhão, caminhãozinho aqui muito feio, pneuzinho tá. Mas o que eu quero mostrar não é o desenho em si, né? Não é o desenho em si. O que eu quero mostrar para vocês é o que é que acontece na maioria das vezes quando a gente tá em uma BR e aí tem alguma entrada ou o trânsito tá ruim. E aí eu acredito que a maioria dos acidentes ele acontece nesse ponto aqui, lado direito, né? Vou colocar aqui lado direito, certo? Lado direito frontal. Então essa parte aqui é onde acontece o maior número de colisões com caminhão pesado em área urbana. Por quê? Carros, automóvel fica relacionadamente aqui em um ponto cego. Tá? Alguns caminhões a gente coloca um retrovisor aqui em cima para poder estar enxergando aqui, e esse retrovisor ajuda bastante, porém não é o suficiente. Muitas vezes o carro pequeno vem aqui na direita e ele para um pouco aqui, querendo sair na frente do caminhão porque acha-se mais rápido, e na maioria das vezes o carro aqui na frente atrapalha e quando a gente sai acaba colidindo aqui. E eu vou falar para você de carro pequeno, motorista de automóvel, esse acidente aqui para você ele é grave, porque ele acaba com a lateral toda do seu carro. E você, infelizmente, é o errado quando isso acontece, tá certo? Então, esse é um número altíssimo de acidente. Um outro acidente que acontece também aqui está um para-choque. Aí aqui eu estou falando do lado direito, frontal, a parte do estribo do caminhão. A parte do estribo do lado direito, a frente do pneu dianteiro. Essa parte aqui é onde acontece o maior número, né, de colisões ali. São pequenas colisões que no carro pequeno faz um estrago tremendo. Eu já vi caso aqui da porca do pneu sair carimbando toda a traseira, toda a lateral do automóvel, fica tudo cortado, né? Parece uma lata de sardinha coqueiro. Então, entende? Esse ponto aqui eu acredito que seja o que acontece mais. Depois desse ponto, aí vem aqui um outro ponto que é o para-choque, a ponta do para-choque traseira do teu baú ou da carroceria lado esquerdo,
tá? Isso aqui em um baú de 28 ou 30 pallet. Acontece muito acidente em área urbana também com esse camarada aqui. Ah, por quê? Porque quando a curva ela é para, deixa eu apagar aqui, só para mostrar aqui, vamos lá. Quando a curva eu tenho uma rodovia, aqui eu tenho uma rua e aqui eu tenho uma avenida, por exemplo, avenida nesse sentido, e aqui eu tô indo também nesse sentido, certo? Aí vou dar só um exemplo para você. Aí a minha carreta, eu tô com ela aqui, eu tô com a carreta aqui, certo? Eu tô com a carreta aqui, mas eu quero fazer essa curva aqui. O que que acontece? Quando eu começo a estecer essa curva, muitas vezes o carro pequeno vem aqui pela direita e ele não quer esperar aqui, ó. Então ele quer entrar junto comigo, né? Quando eu fecho aqui, o meu retrovisor já não vê mais essa traseira, ele não vê. Então o que que acontece? Eu não consigo enxergar quem está aqui. Quando eu enrolo aqui, o cara sem noção do carrinho pequeno que está aqui, o meu para-choque vai pegar na lateral do carro dele e vai acabar rasgando tudo o lado direito do automóvel. Então, essa situação aqui, ela é uma situação crítica. Eu tenho um cavalinho que vem aqui e eu tenho uma carreta que ela tá aqui. Aí só que eu tenho pneu aqui e pneu aqui, tenho pneu aqui e aqui. Quando esse cavalinho rola, essa traseira vai jogar para fora. Como essa traseira joga, ela alcança aqui aproximadamente 1 metro, ela vai buscar. Então o carro que está a 1 metro de distância ali, o para-choque pega e acaba rasgando a lateral direita do carro pequeno. Então essa aqui são, primeiro, falei para você da dianteira, né? E segundo, a traseira. Então, irmão Josias, onde é mesmo? Para-choque dianteiro do teu cavalinho do lado direito, é onde está as maiores colisões ali, e para-choque da carreta lado esquerdo é onde tem o maior número de acidentes também. Esse acidente acontece também em postes, né, onde você vai entrar muitas vezes em loja tem um poste ali na rua, tal, rua apertada, aí a gente se pendura todo ali de lado para olhar o pneu, para não deixar o pneu pegar aqui, ó, no meio fio. Então a gente está preocupado aonde? Aqui. Então muitas vezes a traseira vai aqui e pega o poste aqui do outro lado, né? Isso acontece. Isso acontece também em saída de loja. A gente tem um galpão, né? Vou fazer aqui um galpão, aí a gente tem esse galpão aqui, e aqui a gente tem um portão, né? A gente tem um portão, aqui é a rua, só que a gente precisa muitas vezes sair daqui da plataforma, vir aqui e entrar aqui para ir embora. E muitas vezes sempre tem a preocupação, nós não queremos deixar a nossa carreta pegar nesse ponto. E o que é que acontece? A traseira acaba pegando aqui. Então é um cuidado que nós, carreteiros, devemos ter muito cuidado, é justamente essas manobras, tá? Essas manobras, se você tiver essa atenção sobre o teu para-choque traseiro ali, você já tem meio caminho andado para evitar entrar nesses acidentes. Então, esquecer um pouquinho a traseira pode colidir na lateral ali saindo, e a gente vê isso acontecer com frequência, isso acontece com frequência. Aí, outro ponto que eu vou falar para vocês, nesse vídeo eu quero falar para vocês aqui 3 cuidados que você deve ter, tá? 3 cuidados que você deve ter para evitar colisões com automóvel, com obstáculo, enfim, tem que ter, né? Então, são 3. Falei de 2 pontos, agora tem um ponto que acontece com frequência. Eu vou tentar ver alguns vídeos aí, vou estar mostrando para vocês, tá? A tinta desse piloto aqui, ela só sai com facilidade quando seca, então tá um pouco aqui, mas dá para mostrar para vocês. Aí eu tenho a avenida, tá certo? Aí eu tenho uma faixa, né? Tem uma faixa, 2 faixas, 3 faixas. A outra ponta é mais escura, caso o seu piloto. Você de carro pequeno, você muitas vezes fica bravo, porque geralmente você vai ver o caminhão nessa faixa aqui, central, né? Por que que o caminhão anda sempre, maioria das vezes, nessa faixa?
Se o caminhão anda nessa faixa, você tem acesso para passar ele normal pela direita e você tem acesso normal para passar pela esquerda, tá certo? É importante você sempre fazer a ultrapassagem pela esquerda, mas como é uma faixa em sentido único, né? Em sentido, no caso são 3 sentidos triplo, né? Tudo na mesma direção, você pode ultrapassar aqui que o motorista ele tá sempre de olho em você, no retrovisor direito e no retrovisor esquerdo. Então ele tá vendo quem tá vindo aqui e tá vendo quem tá vindo aqui. Quando o caminhoneiro toma essa postura, é porque o caminhoneiro está preocupado com árvores que tem ao lado da via, tá certo? Ou carros à direita estacionado. Então a gente, quando tem carro estacionado muito nessa via, para a gente não estar freando, voltando aqui, que a gente corre um risco gravíssimo de acidente, aí o que é que a gente faz para evitar estar mudando de faixa? Permanece na faixa central. Então, o cuidado com as laterais, lado direito geralmente carro estacionado e lado esquerdo a gente não fica muitas vezes porque o asfalto, por ele ser inclinado sempre para a direita e esquerda por causa da água, para o escoamento da chuva, então o baú ele anda um pouco inclinado, então quando tem uma árvore ele vai lá em cima e colide, pum, com a árvore, né? Aí esse é o terceiro ponto que você tem que ter cuidado. Qual é o terceiro ponto, Josias? Altura, né? Nós temos altura, enquanto o automóvel, vamos lá fazer o caminhãozinho de novo, né? Vamos fazer o caminhãozinho de novo. Então a gente tem, enquanto nós temos aqui, tá certo? O automóvel, que ele está aproximadamente 1,5 m de altura entre pneu e baú, ele vai estar mais ou menos aqui de altura, um automóvel. Você vai ter a carreta que ela vai ter 4,20 aproximadamente, né? Vou colocar aqui 4,10. É a altura, a altura mais padrão aí dos baús é 4,10. Porém, a altura máxima permitida, altura máxima permitida. Então a altura máxima permitida é 4,20, certo? Essa é a altura máxima permitida pelo CONTRAN. Se você estiver acima dessa altura, tem que ter uma licença, cegonha e etc, né? Aí você está percorrendo na avenida e você se depara com um viaduto. Você tem um viaduto, né? Aqui, você tem um viaduto, né? Então vai passar no meio dele. Aí aqui em cima tem uma plaquinha, né? Tem uma plaquinha e tem uma setinha para cima e tem aqui 4,20. Então, tem a setinha para cima e tem 4,20. Você automaticamente olha aqui e você sabe que o seu baú, ele passa porque o seu baú tem 4,10. Então, tem 4,20, passa com 4,10. Tá certo? Passar com 10 centímetros só aqui em cima. Não é verdade? Mas quando você não observa isso aqui, esse baú vai vir aqui, ó, e vai colidir aqui em cima. Então, só para firmar e a gente concluir essa aula, primeiro ponto, dianteira direita é o ponto de colisões com o automóvel, maior número. Esquerda traseira, para-choque do baú, em curvas, ele vai buscar muitas vezes o carro que está passando ali do lado. Então, muito cuidado aí, segundo ponto. E o terceiro, altura. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Josias por cá. Até o próximo.